Olá, nós somos o grupo 5 e ficamos responsáveis em falar sobre a geografia humana do Brasil. Este grupo é composto por Pedro Guilherme, Marília Vitória, Jefferson Carlos e Rafisa, e durante este vídeo iremos falar sobre a formação étnica da população brasileira, crescimento demográfico, distribuição da população e estrutura da população. Bom, geografia humana do Brasil. Formação étnica da população brasileira. Falando um pouco sobre a miscigenação de vários povos, os indígenas, os portugueses e os africanos são os principais grupos. No entanto, há vários imigrantes europeus e asiáticos que vieram para o Brasil, especialmente a partir do século XIX, que também formaram o povo brasileiro. A união entre os diferentes biotipos humanos acabou gerando indivíduos que não eram completamente indígenas, brancos ou negros, no que se refere ao aspecto genético. Este fenômeno é chamado de miscigenação ou mestiçagem e está muito presente na sociedade brasileira. Como esta era uma sociedade que se pautava sobretudo pela cor da pele, os novos tons ganharam nomes específicos como pardo, mulato, caboclo e vários outros. Falando um pouco sobre os povos que originaram a miscigenação no Brasil, como os indígenas, os portugueses, os africanos, os imigrantes europeus e os imigrantes asiáticos e outros grupos, a qual vou pautar um pouco sobre cada. Os povos indígenas habitavam o território que hoje é o Brasil, muito antes da chegada dos europeus. Eles contribuíram para a formação genética e cultural da nação. Os povos portugueses, que seriam os colonizadores, chegaram ao Brasil em 1500 e estabeleceram um domínio colonial, trazendo sua cultura, língua e costumes. Os africanos vieram pelo tráfico transatlântico de escravos, trouxeram milhões de escravos para o Brasil durante o século de colonização. Suas influências culturais, especialmente na música e na religião, são de grande significado. Já os imigrantes europeus, no século XIX e no início do século XX, houve grande migração de europeus, principalmente italianos, alemães e espanhóis, que cresceram para a diversidade étnica. Os imigrantes asiáticos, no final do século XIX, também tiveram grande parte de imigração de japoneses, chineses e outros grupos asiáticos. Os outros grupos, além desses grupos principais já citados, também como comunidades árabes, judaicas e siriaicas, e outros grupos étnicos que se estabeleceram no Brasil ao longo dos anos. Essa mistura de etnias revelada na rica diversidade cultural do Brasil, com influências variadas em áreas como culinária, música, dança, religião e tradições, o país é conhecido por sua pluralidade étnica e cultural, sendo reflexo de sua história complexa. Trazendo para o dia de hoje, podemos ver como cada povo se estabeleceu e integrou suas culturas para a formação de uma nação como a nossa, de diversas culturas diferentes, religiões, e vemos que cada vez mais as culturas e as religiões, manifestações, vêm cada vez crescendo e sendo levada para diferentes lugares, mostrando que nós somos um povo diverso e que estamos em constante crescimento populacional, mostrando a nossa diversidade. Olá, eu sou a Marília e eu irei falar sobre o crescimento demográfico brasileiro. Em razão do constante aumento populacional no Brasil, que se iniciou na década de 60 e vem se intensificando ao passar dos anos, o país é hoje o quinto país mais populoso do planeta, ficando atrás apenas da China, da Índia, dos Estados Unidos e da Indonésia. De acordo com os dados do Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, a população brasileira atingiu a marca de mais de 190 milhões de habitantes. E esse crescimento populacional do Brasil
ele é dado por dois fatores: a migração e o crescimento vegetativo. Porém, o crescimento vegetativo é o principal responsável pelo aumento populacional, já que os fluxos migratórios só foram ocorrer de forma mais intensa entre 1800 e 1950. Nos últimos 50 anos, houve uma explosão demográfica no território brasileiro, que fez aumentar aproximadamente 130 milhões de pessoas no país. E no período de 1991 a 2005, a população brasileira teve um crescimento de aproximadamente 38 milhões de indivíduos. Porém, acompanhando as tendências mundiais, esse crescimento demográfico do Brasil vem diminuindo com o passar dos anos. A população continua aumentando, porém a porcentagem de crescimento está diminuindo muito. E isso se dá por fatores como a urbanização, a queda da fecundidade da mulher, planejamento familiar, a utilização de métodos contraceptivos, entre outros. E esses são alguns dos fatores que contribuem para a redução do crescimento populacional no Brasil. Bom, agora dando continuidade, irei falar sobre a distribuição da população brasileira. A população brasileira está irregularmente distribuída no território. Isso fica evidente quando se compara algumas regiões ou estados. O sudeste do país, por exemplo, apresenta uma densidade demográfica de 87 habitantes por quilômetro quadrado. As regiões Nordeste, Sudeste e Sul reúnem juntas 88% da população, distribuída em 36% de todo o território. Fato contrário, a densidade demográfica do Norte e Centro-Oeste, que são respectivamente 4,1 habitantes por quilômetro quadrado e 8,7 habitantes por quilômetro quadrado, correspondendo a 64% do território total. Os brasileiros atualmente exercem um grande fluxo migratório internacional e nacionalmente. Nesse processo, é importante salientar a diferença entre emigração, que é a saída voluntária do país de origem, e imigração, que seria o ato de estabelecer-se em país estrangeiro. Acerca das migrações externas, o significado está no fluxo de pessoas que saem do seu país para viver ou mesmo visitar outro país, geralmente países desenvolvidos. Já migrações internas caracterizam-se pelo deslocamento populacional que se realiza dentro de um mesmo país, seja entre regiões ou estado ou municípios. No Brasil, cerca de 40% dos habitantes residem fora dos municípios que nasceram. Os principais fluxos migratórios no Brasil estão voltados para os nordestinos, que saem em direção ao Sudeste e Centro-Oeste. Isso muitas vezes é provocado devido às questões de seca, falta de emprego, baixo índice de industrialização em relação às outras regiões, dentre outros fatores. Outro fluxo bastante difundido é em relação aos migrantes do Sul que saem em direção às regiões do Centro-Oeste e Norte. Este processo deve-se aos agricultores gaúchos que procuram novas áreas de cultivo com preços mais baixos. Me chamo Rafisa e eu vou dar continuidade no trabalho falando sobre a estrutura da população brasileira. Bem, a estrutura da população brasileira ela é caracterizada por uma diversidade e complexidade. O Brasil é um país com uma grande população, e sendo assim, ela apresenta uma mistura de grupos étnicos, culturas e origens. Historicamente falando, o país passou por diferentes fases de crescimento populacional, com período de rápido aumento e de taxas de natalidade muitíssimo elevadas. No entanto, nas últimas décadas houve uma transição demográfica com uma redução de taxa de natalidade e mortalidade, levando ao envelhecimento gradual da população. Hoje, o Brasil enfrenta desafios relacionados com o envelhecimento da população, como o aumento da demanda por serviços de saúde e a previdência social. Além disso, o país apresenta desigualdades regionais muito significativas na distribuição da população, com concentrações muito vastas nas áreas metropolitanas, enquanto há uma grande área rural que permanece pouco povoada. Essa disparidade regional também afeta o acesso a serviços públicos e oportunidades econômicas.
A estrutura da população brasileira é um tema muito relevante para as políticas públicas e para o planejamento, uma vez que influencia questões como educação, saúde, mercado de trabalho e previdência social. Portanto, compreender essa estrutura e suas dinâmicas é fundamental para o desenvolvimento sustentável do país.